Olá para você que acompanha o nosso canal Radio Waves. Estamos de volta com mais um episódio. Hoje gravando dentro do carro, circulando pelas ruas aqui de São Bento do Sul, no norte do estado de Santa Catarina. E aproveitar que estou gravando dentro do carro para contar uma curiosidade. Alguns profissionais de rádio comentaram comigo há algum tempo, né? E talvez até você já saiba disso, mas o lugar que tem a melhor acústica para você que não tem estúdio e quer gravar um off, por exemplo, e utiliza o celular para isso, né? O melhor lugar é dentro do carro, que tem a melhor acústica, muito parecida com a de um estúdio com revestimento. Né, revestimento próprio para acústica, né? O isolamento acústico e anti-reflexão de som. Bem, claro que o ideal não é com o carro em movimento, como eu estou fazendo agora, puramente por falta de tempo de gravar aqui para o nosso episódio, né? Então, para otimizar o tempo, enquanto me desloco, estou aproveitando para fazer essa gravação. Nosso tema de hoje não é esse, não é gravação de office, é um outro tema que foi pedido aqui pelos nossos seguidores, mas é um negócio interessante a gente em breve programar e falar sobre off, recursos e tal, para você gravar hoje usando tecnologias bem avançadas, celular, um bom microfone USB, já dá para fazer muita coisa. A gente vai falar sobre isso ainda. Hoje o que eu vou falar é sobre a programação. Eu já comentei esse assunto aqui no canal, mas me mandaram muitas mensagens falando da questão de programação, se as rádios hoje devem, na minha opinião, né, utilizar a programação automatizada, feita por softwares, ou ter a figura ainda de um programador, aquela pessoa responsável por fazer a programação. E o que é mais polêmico nesse meio, que se pergunta muito, é certo o DJ fazer a programação do seu próprio horário? Isso não gera um problema, normalmente, de músicas a serem executadas? Pois bem, hoje em dia, né, tem a maior diversidade, tem tantas emissoras de rádio, tantos estilos de programação, e a diversidade nesse meio é realmente muito grande, né? As formas de fazer são muito diversas. Vou citar uma experiência de vida minha dentro do rádio, né? Eu já fiz a programação do meu próprio horário, quando eu trabalhava numa rádio pop rock aqui dessa cidade onde eu estou, que era pop rock na época, hoje em dia não é mais. E tem duas formas de você mesmo, como DJ, programar o seu horário. Uma é você chegar na hora do programa, né? Pega lá um punhado de discos, né? E vai pro ar. Na época era disco, né? Hoje em dia tá no sistema música. Vai pro ar. Isso não é legal, não é uma forma legal, porque se for um dia que você tá inspirado, o que acontece? A programação fica boa, tal, beleza? Se for um dia que você tá chateado com alguma coisa, ou preocupado com alguma coisa, aconteceu algo na tua vida pessoal, né, que você não tá legal, naquele dia a programação não fica boa, a programação fica estranha, né? Então muitas rádios adotaram isso lá já na década de 80, a figura de um programador, que é aquela pessoa que programava as músicas de todos os horários. Algumas rádios hoje em dia ainda tem essa figura do programador, embora a maior parte já utiliza softwares super eficientes que existem para fazer uma programação bem assertiva das rádios, né? E o programador não precisa, essa figura do programador não é mais necessária. Normalmente os softwares, agora ainda mais com inteligência artificial, conseguem ser muito mais assertivos do que qualquer programador, porque o programador também acaba estando sujeito a problemas, né? De percepções diferentes e tal, enfim, e a rádio fica muito presa ao gosto do programador, o que também não é legal, porque é muito difícil identificar, né, o programador com a persona da rádio, ou seja, com aquele ouvinte que você quer. Então eu acho assim bem interessante, né? Lá nos anos 80 o que a gente fazia era o próprio DJ fazer a programação do seu horário, mas nunca na hora. E eu faço isso hoje em dia. Eu tenho o programa de sábado, que é o programa X. Eu faço a programação, né? Como é um programa uma vez por semana, é mais fácil, né? Eu faço a programação durante a semana. Sábado eu chego lá e apresento. Mas durante a semana eu estou pesquisando músicas, selecionando músicas e crio essa programação. No sábado eu sigo a programação minha, mas não feita na hora, feita no outro momento, feita durante a semana. E o que isso né, reflete, assim, né? Qual é a consequência disso? Eu não fico sujeito, né? Se eu chegar lá desanimado por algum problema pessoal, a tocar música ruim ou música
música deprê porque eu não tô bem naquele dia. Eu vou seguir a minha programação, que foi feita com base, né, em pesquisa, em né, verificação de músicas e tal, durante a semana, né, experimentar as músicas e coisa e tal. Então vai sair legal. E inclusive isso me ajuda. Se eu chegar lá desanimado por algum motivo, né, vou colocar no ar uma programação bem legal, bem bacana. Essa programação vai me motivar, porque nós, apaixonados por rádio, somos normalmente apaixonados por música também, e a música nos motiva muito. Então a programação vai levantar meu astral e eu vou conseguir apresentar um bom programa. Eu acho esse o formato mais interessante, o mais legal. Se não for esse formato, eu prefiro que seja programação por software, que consegue ser mais assertiva, porque no software você programa, né, softwares que geram programação automática de rádio, você programa os estilos conforme os horários, né, então você tem condições de dimensionar com uma precisão muito grande o tipo de música que você quer jogar em cada horário e a forma que você quer atingir os ouvintes nesse horário, né? Por exemplo, agora, fim de tarde aqui, tá um pôr do sol bacana, e é um horário, para mim, eu nesse horário gostaria de ouvir uma programação de fim de tarde, de happy hour, ouvir de repente algumas músicas countries, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Eu acho que isso seria bem-vindo nesse horário, combina com esse horário. Então eu poderia programar no software, né, da minha rádio para gerar uma programação com músicas que eu tenho no meu acervo que tem essa classificação, né, de ser utilizada num momento como esse, num momento de fim de tarde, num momento de happy hour e tal, e dosar os percentuais, né, de música nova, música flashback e outras coisas, né. No software eu faço isso com muita precisão e o software não está sujeito a sentimentos humanos, né, tá um dia de saco cheio daquelas músicas ou algo assim e não programar adequadamente, né. Então é bem interessante realmente essa utilização do software. Talvez um misto entre as duas coisas, né? O DJ ter essa ferramenta do software, mas também gerenciar a programação do seu horário. Porque o DJ também é aquele cara que tem aquele feeling para conhecer o seu público, né? Para conhecer quem tá ali ouvindo e tal, e talvez medir com uma certa precisão maior, né, do que um software, as preferências. Talvez, né, utilizar as duas situações de uma forma combinada seja bem interessante. Beleza? O recado de hoje era esse. Nós vamos, a partir de agora aqui no Radio Waves, né, focar em vídeos mais rápidos, mais pontuais, e vamos dar atendimento a muitos comentários de nossos seguidores aí em relação a temas ligados ao radialismo, tá bom? Em breve a gente volta com mais um episódio aqui e esperamos contar aí com o seu like, né? Por favor, dá um like aí. Se você não tá seguindo, segue. Aquela conversa toda do YouTube, beleza? Um abraço, tchau!